Pessoal, então vamos fazer a instalação do Ubuntu primeiro, tá? Depois a gente faz a instalação do CentOS. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é criar a máquina onde eu vou instalar o Ubuntu, tá? Então vou criar a máquina virtual. Então para fazer isso, já tenho algumas máquinas criadas aqui, porque eu já estou usando, né? Mas eu vou criar uma nova aqui, New. Vou chamar de Ubuntu novo. Ubuntu novo. Tá? Vou selecionar o Ubuntu aqui, 64 bits. E continue. Vou escolher a memória aqui. Aqui vai depender de quanta memória física você efetivamente tem aí na sua máquina, né? Eu tenho bastante memória, então eu vou colocar minha máquina para 4 GB de memória, que já é o suficiente, né? Se você tiver 4 GB de memória RAM total, pode colocar 2 GB aqui, que já talvez eu acho que vai rodar razoavelmente para os nossos propósitos, tá? Continue. Vou mandar ele criar um disco virtual, create. Pode deixar marcado como VDI mesmo. Continue. Vamos deixar o disco ser dinamicamente alocado, ou seja, conforme eu vou precisando de espaço, ele vai usando o espaço do disco. Se eu deixar em Fixed Size e eu disser que o meu disco virtual tem 20 GB, ele vai criar um arquivo de 20 GB no meu disco real, que vai ficar ali ocupando 20 GB do meu disco, né? E com o dinamicamente alocado, ele vai alocando esses 20 GB conforme vai sendo necessário. Então não fica o tempo todo ocupando 20 GB à toa, tá? O meu disco aqui, o tamanho dele máximo, vamos colocar aqui 20 GB, tá? Que já é o suficiente. E eu vou mandar criar aqui a máquina virtual. Create. Então eu já tenho a minha máquina virtual aqui criada, o Ubuntu novo, né? Agora eu vou fazer só umas configurações aqui, eu vou vir em Settings, tá? Em Display. Eu vou aumentar a minha memória de vídeo aqui para o máximo, 128 MB, e aqui em Scale Factor eu vou colocar 200. Se eu não colocar o Scale Factor em 200, o que vai acontecer é que a telinha de instalação vai ficar muito pequena, tá? Então, ok. Eu já tenho a minha máquina criada. A minha próxima etapa é agora inserir o CD de instalação do Linux na minha máquina virtual. Como é que eu faço isso? Nesse campo aqui, Storage, tem esse Optical Drive aqui que por enquanto está empty. Você clica aqui e clica em Choose Create a Disk Image. Tá? No meu caso aqui, eu já usei algumas imagens do Linux para poder criar outras máquinas virtuais, então aparece aqui. Se no seu caso estiver tudo vazio, você pode vir aqui em Add, e aí você seleciona a versão do Linux que você quer. Eu vou escolher a Ubuntu 20.04, né? Essa aqui é a server, né? Mas tudo bem, aí eu vou escolher a Ubuntu 20.04 server, só que aqui eu já tenho a 20.04 desktop. Então vou selecionar aqui o desktop, né? E vou dar um choose. Agora o que a gente precisa fazer é ligar a máquina virtual, e aí ela já vai começar o processo de instalação. Então vamos ligar aqui, ó, Start. Então já estamos aí iniciando o processo de instalação. Bom, pessoal, então vamos lá, começar o processo de instalação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual é o idioma do instalador, tá? Então vamos colocar aqui em português do Brasil. Português do Brasil, tá? E aí a gente vai selecionar a opção instalar Ubuntu. Instalar Ubuntu. Bom, agora a gente vai definir qual é o layout do teclado que a gente está usando. Se o seu teclado tiver aquele padrão ABNT2, né, que é a maioria dos teclados
brasileiros, né, efetivamente vendidos no Brasil, tem esse padrão ABNT2, você pode deixar português Brasil como está aqui. E aqui você pode testar as teclas para ver se estão funcionando, né? Então, por exemplo, cedilha, tio. Então, você pode ir testando as teclinhas aqui para ver se elas estão funcionando. Tá? Aqui está um pouquinho o botão de continuar, ele está escondido aqui. Se no caso vocês não estiverem vendo esse botão de continuar aí também, você vai ter que arrastar um pouquinho aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Você tem que arrastar aqui a tela para o lado aqui, ó. Aí aparece o botão de continuar. Clicou aí. Bom, aí agora ele está perguntando quais são os aplicativos que eu quero já instalar no meu sistema, né? Você pode colocar instalação mínima ou instalação normal. Vocês aí vão selecionar a instalação normal, tá? Eu vou selecionar a instalação mínima para poder adiantar, para que o processo de instalação fique mais rápido, tá? Mas vocês podem colocar a instalação normal aí no de vocês. Outras opções aqui, baixar atualizações enquanto instala, vocês vão deixar marcado. Eu vou desmarcar para agilizar o processo de instalação. Esse outro item aqui, eu normalmente marco essa caixinha aqui também, para ele instalar softwares adicionais que são interessantes, tá? Mas aqui eu vou deixar desmarcado novamente para fazer com que a instalação seja mais rápida, tá bom? Mas vocês podem deixar essas duas caixinhas aí marcadas. Então, eu vou vir aqui e vou mandar continuar. Bom, próxima etapa aqui é a parte de... Teoricamente seria a parte a seção do particionamento do disco. Eu vou mostrar para vocês o processo de instalação simples, tá? No momento futuro, eu vou mostrar o processo de particionamento do disco. Mas nesse momento, como a gente só vai ter um sistema rodando no nosso disco virtual, a gente vai usar o disco todo para o Linux e não vai precisar fazer nenhum tipo de particionamento manual. Então a gente vai deixar marcado aqui, ó, apagar o disco e reinstalar o Ubuntu, como está marcado aqui, e simplesmente vai dar um instalar agora. Aí ele vai perguntar se você vai falar que se você continuar, as mudanças abaixo serão escritas no disco, e aí ele mostra o que você vai gerar. Ele vai criar duas partições, a partição 1 e a partição 5, tá? E essa partição 5 ele vai criar com o sistema de arquivos EST4, tá bom? Então, vamos deixar assim e continuar. Bom, a próxima etapa é a gente selecionar o fuso horário, né? Então, a gente pode deixar, se estiver aparecendo para você o fuso horário de São Paulo, você pode deixar o fuso horário de São Paulo como está aí e dar um continuar. Essa última etapa pede que a gente crie um usuário. Então a gente vai criar o usuário para a gente, ó. Vou colocar o meu nome aqui, Igor Ribeiro. Nome do computador, né? Vou chamar Ubuntu Lab. Nome de usuário, vou colocar Igor Ribeiro. Vou escolher uma senha. Ele já mostra para você se a senha é boa, se a senha não é boa. E aí aqui você pode escolher ou a opção solicitar minha senha para entrar, como está marcado aqui, o que significa que toda vez que você for entrar no Linux, você vai precisar digitar o seu nome de usuário e a sua senha. Ou então, se você selecionar essa bolinha aqui, ele vai inicializar automaticamente sem você precisar pedir nome de usuário e senha. Tá? Eu vou deixar aqui solicitar minha senha para entrar, mas se você quiser, você pode colocar iniciar a sessão automaticamente também, que como vai ser uma máquina virtual para estudos, né, não tem muito problema você deixar ele entrando direto no sistema sem fazer login antes. Né? Então, continuar. E agora o processo de instalação efetivamente começou. Ele vai copiar os arquivos e no final ele vai reiniciar o computador, né, a máquina virtual.
pessoal, então a instalação foi concluída e a próxima etapa agora a gente vai reiniciar o computador. Vou clicar aqui em reiniciar agora, ele vai reiniciar o computador e já vai voltar no sistema instalado. Bom, ele pede para a gente remover o CD de instalação e pressionar Enter. A gente aqui pode pressionar Enter direto. Pronto, então fez o login, eu já estou aqui no meu sistema. Agora é só entrar com minha senha aqui do meu usuário, né? E aí eu já vou conseguir acessar o meu sistema instalado. Beleza, aqui eu vou ignorar. Vou dar um próximo. Pode marcar esse não enviar informações do sistema por enquanto, porque não vai ser um sistema que você vai usar, enfim. Próximo aqui também. Feito. Então, pessoal, para a gente terminar o nosso processo de instalação, tá? Antes da gente terminar, eu vou fazer mais uma coisa que é o seguinte. O VirtualBox ele tem um programinha que a gente tem que instalar no Linux aqui, para que ele funcione melhor, tá? Para que a gente consiga utilizar ele de uma forma melhor. Tá? São algumas adições que ele faz à instalação normal do Linux. Tá? Então vou mostrar para vocês como é que faz essa instalação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o terminal. Então cliquei aqui, vou digitar aqui terminal. Apareceu o terminal aqui, eu vou abrir o terminal. Tá? Eu vou ter que fazer a instalação de um conjunto de pacotes aqui que ainda não tem nessa instalação padrão do Ubuntu. Então, sudo apt-get install -y dkms build essential Linux headers generic e Linux headers name-r. Então não se preocupa com esse comando não, o que ele faz efetivamente, só tenta repetir ele aí, e aí vamos dar um enter. Tem que colocar aqui a minha senha. E ele vai fazer a instalação de um conjunto de pacotes aí no seu sistema que são importantes para que a gente consiga fazer a instalação do VirtualBox Tools, que é esse programinha que a gente tem que instalar para que o teu sistema, tua máquina virtual consiga funcionar de uma maneira mais tranquila. Tá? Então vamos lá, seguir o processo de instalação. Muito bem, a gente terminou de fazer o processo de instalação que a gente precisava por enquanto. E agora a gente vai sair daqui, fechar, tá? E a próxima etapa a gente vai vir aqui em Devices, Insert Guest Addition CD Image. É esse carinha aqui que você vai clicar. Tá? Tá, o problema é que ele já está inserido. Vou fazer o seguinte, no meu caso aqui, no seu provavelmente vai dar certo. Tá? No meu aqui eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que remover primeiro. E aí eu vou inserir de novo. Agora deve funcionar. Vamos clicar aqui para ver se ele vai abrir. Tem uma opçãozinha aqui, executar software. Pronto. Cliquei aqui. Vou mandar executar aqui. Vou ter que colocar a minha senha. E ele vai começar a fazer a instalação.
Bom, finalizou aqui a instalação. Agora, para terminar, a gente vai ter que reinicializar a máquina. Então, eu vou vir aqui, vou desligar a máquina, em vez de reinicializar, vou desligar porque eu vou fazer uma pequena alteração aqui na minha máquina virtual. Então, desliguei a máquina aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o VirtualBox novamente, vou vir na minha máquina virtual, vou em Settings, Display, e vou habilitar aqui a aceleração 3D. Então vou dar um Enable 3D Acceleration. Ok. E aí vou ligar a máquina novamente. Então, pessoal, o sistema está instalado e a gente pode começar a utilizar o Ubuntu para fazer os nossos laboratórios, tá? Então eu vejo você no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer a instalação do CentOS e a gente se vê lá. Um abraço e até mais.